também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, não posso não, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, pois deseja te salvar. Aleluia, glória a Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar louvando, irmãos. Glória a Deus, para nós que podemos tirar as ofertas e vamos entrar na palavra de Deus, amém? Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Louve a Deus com alegria, irmãos. Aleluia. Porque aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos louvar aqui o hino da cristã, irmãos. Aleluia. O hino, sim. Glória a Deus. O pai estava lá muito ocupado. Vamos louvar o hino da cristã 193. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, confere calma. Jesus de todos, Deus mais salva e te abençoa nos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho,
e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A alma abatida, glória a Deus, aleluia. Nossa alma, glória a Deus, às vezes ela fica dentro de nós abatida por causa de diversas coisas que acontecem em nossa vida, glória a Deus. Mas só que Jesus, aleluia, Ele nos traz uma tranquilidade. Por quê? Porque Ele intercede por nós. Então, se Ele intercede por nós, nós devemos esperar nele, irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Glória a Deus, porque tudo isso, irmãos, as dores findas, elas vão se findar. É que um dia essas dores vão se findar. As provações vai se acabar. Aleluia. A nossa alma um dia descansará em completa paz. Aleluia. No céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar apresentando, vamos estar conhecendo aqui os visitantes, glória a Deus. E logo após ler na palavra de Deus, amém? Glória a Jesus. Nosso irmão Jorge, glória a Deus. Sidney, glória a Deus, aleluia. E Emily, louvado seja Deus. Como que a gente vai dizer? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, fique com a gente. Jesus te ama eternamente, nós também. Amém. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Sinta a vontade, glória a Deus. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor, amém? Fica à vontade para poder glorificar a Deus, para poder exaltar o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Para a igreja se coloque de pé nessa noite em reverência à palavra de Deus e abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. O tema tem escrito: o juízo final. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos, em nome de Jesus? Todos acharam? Eu espero que todos acharem para poder acompanhar o texto, amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Louvado seja Deus. Preste bem atenção, irmãos, na palavra que Deus irá falar nessa noite. Aleluia. Amém? Podemos ler em nome de Jesus? Então vamos ler. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Está dizendo assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Glória a Deus. Para sentar, irmãos, em nome de Jesus. Também fique bem atento à palavra de Deus, a qual o Senhor Ele falará nessa noite. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eis aqui, meu Pai amado, a Tua palavra, Pai, que será pregada para nessa noite, meu Deus. Que a Tua palavra possa, meu Pai, entrar nos corações, meu Pai. Que a Tua palavra possa alcançar, meu Pai, corações férteis, meu Pai. E que ela, ao entrar nesse coração fértil, meu Deus, ela venha produzir fruto, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, vai tratar do juízo final, a qual o apóstolo João, irmãos, quando estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo, nesta mesma ilha de Patmos, o apóstolo João ele vai receber a revelação do Apocalipse, as coisas que iriam acontecer nos últimos dias da terra, da humanidade. Então João ele vai ser arrebatado em espírito e o nosso Deus irá revelar para ele o Apocalipse, irá revelar para ele muitas coisas que concernem ao fim dos tempos. E o apóstolo João, irmãos, ele vai receber do Senhor a revelação, e o Senhor vai dizer o que vê, escreve no livro, aleluia, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Então todas aquelas igrejas receberam a revelação que Deus ele tinha dado ao apóstolo João. E toda aquela igreja, as 7 igrejas, leram a carta, leram o livro que foi escrito e foi enviado para elas, para que as igrejas pudessem estar atentas aos acontecimentos do fim dos tempos. E o texto que nós acabamos de ler, irmão João, ele vem e escreve sobre o juízo final. O juízo final, a qual ele vê um grande trono branco, irmãos. E ele viu que fugia, aleluia, da presença, a terra e o céu, irmãos. A terra e o céu fugia, aleluia, da presença. Ó, e viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluia. Irmão João viu nesse arrebatamento um grande trono branco. Deus deu esse privilégio ao apóstolo João para poder contemplar no arrebatamento do Espírito esse grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele para poder julgar. Deus deu para João essa revelação para poder passar não somente para essa igreja, mas também para toda a igreja, de geração em geração, até a igreja da última hora poder entender e compreender que todos, aleluia, Deus irá comparecer diante do trono. Aleluia. Irmãos, aqui no juízo final do grande trono branco, comparecerá aquelas pessoas, irmãos, que não têm o nome escrito no livro da vida. João, ele dá a entender à humanidade que, ainda que o homem e a mulher venham fugir da presença de Deus, ainda que o homem e a mulher tente fugir do chamado a qual Deus os chama para a salvação, para o arrependimento, João, ele dá a entender nesse capítulo e versículo 11 que no grande dia do juízo final ninguém irá poder escapar, ninguém
ninguém poderá dizer, eu não vou. Porque o Senhor ele vai convocar todos para poder comparecer diante do julgamento, diante do trono, porque esse é o dia do juízo final. Irmãos, hoje você convida uma pessoa na igreja, a pessoa tem a opção de dizer que sim ou que não, mas no grande dia do juízo final, o que nós lemos aqui é que ninguém, irmãos, terá vontade própria. Ninguém irá ter vontade própria de dizer, Senhor, eu não vou comparecer. Eu tenho meus compromissos. Não. O Senhor ele vai convocar e todos terão que comparecer. E nesse comparecimento, irmãos, ao grande trono branco, João viu que da presença daqueles que estavam sentados sobre o trono branco, fugiu a terra, o céu, aleluia, e não se achou lugar para eles. Então imagine, irmãos, o desespero das pessoas que irão comparecer diante do grande trono branco e ver o justo juiz, que não é como o juiz da terra que ia ser suborno para poder inocentar um criminoso, que não é como o juiz da terra, irmãos, que é comprado, aleluia, que julga, aleluia, o condenado com justiça. Não, aqui não terá, aleluia, parcialidade, aqui não terá suborno, aqui não terá injustiça, aqui, aleluia, Deus está diante do branco, a terra e o céu, aleluia, e ninguém poderá escapar da justiça de Deus nesse grande dia, porque aqui as pessoas que rejeitam Jesus Cristo, as pessoas que se recusaram a entregar a sua vida a Jesus Cristo, ou se recusaram em receber Jesus como seu Senhor e Salvador, aqui elas vão conhecer, aleluia, o juiz. Hoje a igreja apresenta o Salvador, mas naquele grande dia ele não estará sentado no trono como o Salvador, mas sim como juiz, para poder julgar as minhas ações e as suas ações, as minhas obras e as suas obras. Aleluia, Deus. Então, irmão João, ele vai ver os mortos. Interessante que os mortos que ele vê não são somente grandes, irmãos, mas também pequenos. O que significa? Vai estar perante ele os mortos grandes. Grandes são os poderosos, ricos. E pequenos, irmãos, pessoas pobres. Aleluia. Grandes e pequenos, João viu. Ele viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Hoje, irmãos, os ricos não querem ficar perto do pobre. Hoje, os ricos, irmãos, têm nojo do pobre. Eles têm nojo, irmãos, até de apertar nossa mão. Ele não consegue ficar perto de nós. Porque eles pensam que eles são melhores do que nós. Mas eles são homens, são carne. Eles são pó também, como nós somos pó. Naquele grande dia, irmãos, não terá separação entre rico e pobre, entre grande e pequeno, porque João viu os mortos, grandes e pequenos, diante do trono branco. Ali vai estar o grande e o pequeno. Ali vai estar o grande, que na terra foi soberbo, arrogante, ignorante, que rejeitou a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Ali vai estar também o pequeno, também, irmãos, que tiveram oportunidade mais do que os grandes de ouvir a palavra de Deus, mas que rejeitaram entregar sua vida a Jesus. Ali também vai estar o pequeno, irmãos, que, aleluia, que por ter um emprego, um carro, uma moto, batia no pé e dizia, não preciso de ninguém. Mas enganado, ele sabia. E mesmo assim, ele sabendo, se deixou levar pelas coisas que conquistou. E até mesmo chegou a cogitar, apesar que não precisa de Jesus para poder ser salvo. Então ali vai estar, irmãos, homens que foram soberbos, grandes e pequenos, homens cometeram diversos crimes,
pessoas, irmãos, que quando foi evangelizada, ela bateu, ela cuspiu, ignorou, chamou de falso, mentiroso, que difamou o mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Ali vai estar essa pessoa. Aleluia. Ali vai estar a pessoa que diz que se encontrou macumba, que diz, aleluia, Deus, que na igreja só tem falso, mentiroso, enganador. E por esse motivo, ela se recusou a entregar a filha de Jesus. Ali vai estar essa pessoa, irmãos. Pessoa que diz que se encontrou na macumba, no espiritismo, no catolicismo, porque ela diz que a igreja é isso e aquilo, que não presta, que é prostituta, que tem engano. Mas ela esqueceu de olhar para Jesus. Ela se encontrou em muitas religiões, mas não se encontrou na igreja porque não olhou para o Salvador, olhou para o homem. Não olhou para aquele que podia revelar para ela e para ele que no meio da igreja há o trigo e o joio, que a separação será grande dia, que nós devemos ser trigo no meio do joio, independente dos escândalos que o joio vem causando pela igreja. Nós fomos chamados para ser joio, para fazer diferença na terra. Então vai estar ali aquela pessoa, irmãos, vai estar aquela pessoa que deixou de seguir a Cristo por causa do joio. Aleluia. Por causa, irmãos, do escândalo que o joio traz para a igreja. Aquela pessoa, irmãos, que olhou para o homem, vai estar ali diante do trono, diante do trono branco. Vai estar aquela pessoa, irmãos. Irmão, diante do trono branco vai estar Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Sócrates. O Sócrates, irmãos, ele negou a existência de Deus com suas filosofias, irmãos. Eles vão estar lá. Vai estar lá Nabucodonosor, vai estar lá Belsazar, vai estar lá Faraó. Vai estar lá, irmãos, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Vai estar lá diante do trono branco, porque João, ele viu os mortos, grandes e pequenos que estavam diante do trono. E aí começa o julgamento. E abriram seus livros. Ó. Imagina agora o trono. Aleluia. Jesus sentado no trono. Louvado seja Deus. Deus sentado no trono, diante dele os mortos, grandes e pequenos. E abre-se os livros. E dá início ao julgamento. Que a Bíblia fala quando irá terminar. Se irá demorar 1 ano, 50 anos, 1000 anos, não sei, mas o julgamento irá iniciar quando tiver diante do trono branco os mortos, grandes e pequenos, e os livros forem abertos. E aí a vida da pessoa vai ser revelada. E aí o Senhor vai mostrar para a pessoa as oportunidades que ela recebeu. O Senhor irá mostrar para aquela pessoa a porta da graça que ela rejeitou na terra. O Senhor vai mostrar para ela e para ele que quantas vezes ele chamou, quantas vezes ele enviou seus servos profetas, que pregou, que evangelizou, mas ele rejeitou. Ela disse não. Ele disse não. Ele disse, eu sou novo. Ela disse, eu sou nova. Tenho muito a curtir. Na igreja eu vou ficar preso. Não poder sair para vale. Não poder fumar, cheirar, prostituir. Não poder ter 2 homens. Não poder ter 2 mulheres. Não, quando eu tiver mais velho, eu viro crente. Mas quando eu tiver novo, vou curtir o mundo. Aleluia. Aqui vai estar essas pessoas novas, irmãos. Pessoas novas que teve essa presunção, irmãos,
Não, agora sou novo, vou curtir o mundo. Vou aproveitar. Vou me gastar no mundo. Quando tiver velho, quando tiver com uns 40, 50 anos, aí sim, já aproveitei, já curti, já abusei do mundo, agora vou me converter. Aleluia. O Senhor chama esse tipo de pessoa de louco, de louca. Sabe o que ele diz? Lucas capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirá a tua alma. Para quem será? Aleluia. Quem pensa assim age como louco. Porque se for pedir a sua alma, você vai descer essa cultura novo. E perder essa maçã novo e nova. Então aqui vai estar de pessoas, irmãos, que presumiram, que planejaram curtir as suas vidas na juventude, adolescência, para depois, numa idade madura, se converter. Mas aí muitos pensaram que iria chegar até a idade madura, mas não chegaram, morreram no pecado. Vai estar aqui diante do trono branco para poder ser julgado por Deus. E os livros vão ser abertos. E Deus vai mostrar para essas pessoas que estão diante do trono branco a oportunidade que ela teve quando ela visitou a igreja, quando ela viu o culto de ar livre, quando a igreja entrou na casa dela, falou da salvação, pregou a palavra, arrependimento, o arrebatamento, a vida de Cristo, e ele e ela rejeitou. Aqui o Senhor ele vai lembrar tudo aquilo que você talvez possa esquecer. Aleluia. Aqui o Senhor vai lembrar você, vai te mostrar cada livramento que Ele te deu com o propósito de salvar a tua alma aqui na terra. Ele vai mostrar, igreja. Aleluia. Ele vai mostrar. Então os livros, aprendam os livros. João viu ali os mortos, grandes e pequenos, diante do trono branco. E João viu os livros se abrindo. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então João viu que abriram-se os livros, aonde o Senhor vai mostrar tudo. Ele vai revelar as obras, aonde todos serão julgados segundo as suas obras. E João viu abrir o segundo livro, que é o livro da vida. Aleluia. Esse livro da vida é o mais importante, a qual nosso nome tem que estar lá. Naquele de dia, nosso nome tem que constar nesse livro da vida, irmãos. Porque o livro da vida vai ser aberto. E o Senhor vai mandar os anjos procurar. Procura aí, vê se está aí Diego. Vê se está aí Beatriz. Procura aí, vê se está aí Bruno. Irmão, nesse livro tem que estar o nosso nome. Aleluia. Porque, irmãos, no versículo 15, nós vemos aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Naquele grande dia, irmãos, o nosso nome tem que estar escrito nesse livro da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, diante do trono branco, irmãos, vai ser abertos os livros, e outro livro é o livro da vida. E aquele que não for achado escrito no livro da vida, o nome, se o meu nome não estiver no livro da vida, imediatamente nós vamos ser lançados no lago de fogo de enxofre. Aleluia. Vamos ser lançados, irmãos, no lago de fogo e enxofre.
Aonde está a besta, o falso profeta, queimando, irmãos. Aleluia. O Senhor não preparou seu lugar para mim e para você, irmãos. O Senhor preparou o inferno para o diabo e os seus anjos, irmãos. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus disse que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Não foi feito para mim e para você o diabo. Os demônios estão condenados ao inferno. Mas eu e você temos o Salvador que vai salvar nossa alma. Então que nós venhamos se arrepender hoje. Que nós venhamos entregar a vida para Cristo hoje. Que nós venhamos renunciar hoje. Se consertar hoje. Fazer uma aliança com Deus hoje. E pedir ao seu Senhor, coloque, escreva o meu nome no livro da vida. Aleluia, meu Deus. Precisamos, irmãos, com urgência, aqueles que precisam de conserto, precisam de aliança com Deus, faça hoje. Aqueles que precisam vão fazer aliança com Deus, faça hoje. Aqueles que não conseguem mais buscar Deus, comece a buscar a partir de hoje. Aquele que não tem mais vida de oração, jejum, que não lê a palavra, começa a orar, lê a Bíblia e jejuar a partir de hoje. Coloque em tua mente que você deve ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, hoje pode ser o meu último culto. Hoje pode ser o meu último culto. A qual Deus preparou este dia para que nós pudéssemos ouvir essa palavra, que todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Aleluia! Que todos irão ser julgados por Deus. Hoje pode ser o último culto. Hoje pode ser o último culto. Então se conserte hoje. Faça aliança com Deus hoje. Se arrependa hoje. Abre o coração para Cristo hoje. Libere perdão hoje. Aleluia. Hoje. Glória a Deus. Aleluia. Porque vai acontecer, irmãos. Aleluia. E o Espírito Santo não quer que você seja um desses mortos que irão comparecer diante do trono branco para ser julgado ao lago de fogo, não. O Espírito Santo de Deus quer que você seja um daqueles que vai comparecer ao tribunal de Cristo. Aleluia. Para que essas almas sejam julgadas para galardão e não para condenação ao inferno. Aleluia. O Espírito Santo quer te preparar a igreja para que você venha comparecer no tribunal, sim, o tribunal de Cristo. Julgamento para galardão, irmãos, não para condenação. Se você não se converter hoje, se você não pegar a tua vida hoje, se você não se consertar hoje, não liberar perdão hoje, saiba que se hoje for o teu último dia, você será um desses mortos que João viu, aleluia, perante um grande trono branco, para ser julgado ao lago de fogo de enxofre. Aleluia, Jesus. Fala, meu Deus. Porque se você morrer com mágoa no coração, fala, meu Deus, você vai aguardar o grande trono branco. Fala, meu Deus. Se você não morrer nessa vida do crime, saiba que a tua alma vai comparecer ao grande trono branco. Aleluia, meu Deus. Se você morrer sem fazer uma aliança com Deus, saiba que a tua alma vai comparecer diante do trono branco. Se você se recusar a entregar a tua vida a Jesus e você morrer sem salvação, saiba que a tua alma vai comparecer diante do trono branco. Aleluia, Jesus. Saiba que você vai ser um desses mortos que João viu. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então se arrependa hoje. Aleluia, meu Pai. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Renuncie esse mundo hoje, porque esse mundo é passageiro. Tudo nesse mundo passa. Essa terra passa.
Aleluia! Tudo passa, irmãos. Aleluia! Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Tudo passa, irmão. Não se prenda nesse mundo. Não se iluda com os enganos desse mundo. Volte de novo a buscar a presença. Volte de novo para o processo de santificação. Chega em casa e fala com Deus: Senhor Jesus, eu quero voltar novamente a me santificar. O Senhor já voltando. Eu não quero ser um desses mortos que vai comparecer ao dedo branco, não. Eu quero me santificar para comparecer sim ao tribunal de Cristo, para mim poder ser julgado, mas receber galardão. Aleluia! Glória! Faça hoje um concerto com Deus. Eu não sei porque o Senhor deu essa palavra, mas o Senhor me deu de propósito. É porque Ele vai falar com pessoas aqui na igreja e com pessoas aí fora que já ouviram a minha voz. Oh, Jesus querido. Oh, que maravilha, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus amado, tenha misericórdia, meu Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor está falando na casa, irmãos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E se o Senhor está no nosso meio, é o Senhor que está falando com a igreja, está falando comigo e falando contigo. Se apronte, se prepara, se santifica, se arrependa, se converta. O dia, a hora é chegada, o tempo está acabando, a porta vai se fechar na terra. Aleluia. Oh, glória. É o Senhor falando conosco. É o Senhor nos chamando. Glória a Deus. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Para nos fazer entender que nós temos uma só oportunidade aqui na terra. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 9:17. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se ao juízo. Ao homem não está ordenado morrer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, não. Uma vez. Morreu uma vez, acabou a oportunidade. Se morreu longe de Cristo, acabou a oportunidade. Se morreu sem Cristo, acabou. Será como um desses mortos que João viu em Apocalipse 20, versículo 12. Vai comparecer diante do grande trono branco para ser julgado, para ser condenado ao lago de fogo. Amém, igreja? Glória a Deus. Aqui eu termino. Aleluia. Até que o Senhor me deu. Glória a Jesus. Eu quero perguntar, amada igreja, glória a Deus. Tem alguém hoje, irmãos, que depois de ouvir essa palavra, quer entregar sua vida a Jesus? Tem alguém hoje, irmãos, que entendeu que se ela foi embora para casa, ele foi embora para casa, sem ter entregado a vida a Jesus, e ele e ela por acaso sofreu um acidente e foi a óbito, ele ou ela vai ser um desses mortos que vai comparecer ao trono branco? Aleluia! Se você quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui na frente. Aleluia! Não tenha vergonha. Glória a Deus. Vergonha, irmãos, nós vamos ter naquele dia, quando o Senhor diz assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço.
Aleluia. Tu vai dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, fiz milagres e maravilhas. Eu profetizei, Senhor, no teu nome, evangelizei. O Senhor vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Que eu não vos conheço. Vergonha vai ser ouvir isso naquele dia. Não é vergonha você vir aqui na frente e entregar a tua vida a Jesus. Alguém, irmãos, quer entregar a vida a Jesus? Alguém quer aceitar Jesus Cristo como Salvador? Pode vir na frente. Ou se não quiser vir na frente, levanta a mão que nós oramos daqui mesmo. Tem alguém, irmãos, que quer renovar sua aliança com Jesus? Aleluia, meu Deus. Tem alguém que quer se consertar com Jesus nessa noite? Aleluia, meu Senhor da glória. Pode vir na frente, irmãos, que nós vamos orando da tua vida. Aleluia, Jesus. Amém? Ninguém? Glória a Deus. Senhor. Tem alguém que precisa de oração, irmãos? Vem aqui na frente. Oração pela sua vida, pela sua família. Se sinta essa vontade, pode vir na frente. Glória Amém? a Deus, amém. Se alguém quiser receber oração, pode vir aqui na frente, que nós estaremos orando pela sua vida. Glória a Deus. Apresentando a Deus a sua família, a sua casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Vamos entregar a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos clamar por uma renovação no Espírito. Glória, glória, Para que aqueles irmãos, aleluia, que não estão conseguindo buscar a Deus com perseverança como antes, possam receber hoje, essa noite, o renovo do Espírito Santo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é o Pai de nosso Senhor.